Gente, então boa noite, vamos começar. Como eu estava falando, eu sou a Eli Carolina, faz um tempinho que eu não apareço aqui, então já peço uma desculpa antecipada se eu parecer um pouco nervosa, falar alguma coisa meio assim atropelada, que às vezes eu me empolgo, falo muito rápido. Vão mandando aí no chat, no final eu abro para perguntas e a gente vai conversando aqui sobre esse tema que é bem legal, né? Eu quis trazer um pouquinho esse tema faz um tempinho que a gente não tem uma aula sobre ele, né? Justamente porque é um tema bacana para falar como os óleos essenciais podem ajudar, né? Nesse momento, né? Da vida da mulher e da família, né? Então é um momento muito especial e quanto mais ajuda a gente tiver, melhor, né? Então, vamos lá, vamos iniciar. Então, a gestação e o bem-estar emocional, né? O que a gravidez, ela é na vida de uma mulher? É um momento muito mágico, mas ele vem carregado de muitas mudanças, né? Mudanças físicas, mudanças emocionais, muita coisa acontecendo. E a gente precisa, sim, buscar ajuda, né? Porque é um período que a gente precisa ter esse apoio. Quais são os desafios mais comuns que a gente enfrenta nesse período aí da gestação? Alterações hormonais. Então, essas alterações hormonais influenciam muita coisa, né? No próprio humor, na nossa pele. Então, tem gente que vai ficar com a pele mais oleosa, mais ressecada, espinhas. Tudo isso pode estar acontecendo aí com o nosso corpo. Também é um momento de muita ansiedade, né? Muitas mulheres não sabem o que esperar ali, principalmente na primeira gestação, né? Não sabem o que esperar do momento do parto. E agora, meu Deus, vai ser parto normal, vai ser cesárea. É muita ansiedade para esse momento, né? Para a chegada ali do bebê e tudo que envolve esse momento. Então, é um momento de muita ansiedade, traz também um cansaço. Então, o cansaço físico, o cansaço emocional pega nesse período. Tem dores, né? As mulheres, então, elas têm dores na lombar. Quem aqui é mãe sabe disso. Então, a gente sofre ali de dor na lombar, dor nas pernas, dor nos pés, tudo incha, né? E, principalmente os enjoos. Muita gente sofre de enjoo. Então, assim, eu, graças a Deus, na minha primeira gestação ali, não tive tanto enjoo, mas sei que acontece com muita gente, né? Então, os óleos essenciais vão poder também trazer esse alívio para os enjoos, para as náuseas, a dificuldade para dormir. Nenhum cantinho da cama tá bom, né? A gente não consegue dormir direito, a barriga tá assim, meio desse lado, não dá jeito, quero virar de barriga para baixo, não consigo. Então, é muito incômodo. Sobrecarregamento emocional, muita coisa passando pela cabeça, né? Não só do momento do parto, não só do bebê, a ansiedade, mas sim de tudo que a mulher tem que dar conta, né? Tem que dar conta da casa, tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta desse momento que está vivendo. Então, é muita sobrecarga emocional mesmo, né? Então, é um momento que a gente realmente precisa estar apoiada nos óleos essenciais. Eu sei que todos vocês que estão aqui já conhecem os óleos essenciais. Eu acho que todos adoram, né, utilizar os olhinhos. Mas eu vou falar assim, brevemente para vocês o que são esses óleos, né? Então, os óleos, eles são substâncias naturais extraídas das plantas. Então, a gente tem óleos que são extraídos das folhas, das flores, das cascas, das raízes. Então, vai depender do tipo de olhinho. Então, a gente tem diversos tipos de extração daquela planta. E os óleos, eles possuem as funções terapêuticas de alívio de diversas queixas que a gente possa vir a ter, tanto física quanto emocional. Inclusive, eu coloquei aqui em destaque o óleo de camomila romana, que é um super auxiliador nesse momento. Então, ele é um óleo floral,
ele vai trazer relaxamento, tanto emocional quanto físico. Então, vocês podem, né, ver depois que pode utilizar para as dores, para a ansiedade. É um óleo maravilhoso que ajuda na pele, no sono, em tudo. Então, eu já trouxe ele aqui em destaque. Para quem não conhecer, já anota aí para conhecer esse olhinho, para falar para alguém, né, que está passando por esse momento tão importante, que é um óleo que tem que ter. Então, os óleos, eles são muito úteis, né, para nos livrar desses desconfortos e queixas, e nesse momento em particular, ainda mais, porque a gente sabe que com a gravidez, as mulheres, elas são privadas, assim, realmente, de utilizar a maioria dos remédios, né, dos alopáticos ali que a gente tem. Então, a gente tem que realmente buscar alternativas naturais. Então, para quem ainda não conhece, tem que ir atrás, porque são alternativas naturais, vão ser seguras, né, pode ser utilizado de uma forma mais adequada, não vai ter o efeito colateral que o remédio traz, né? Então, os óleos essenciais, eles auxiliam demais nesse período. Então, vamos falar já como que a gente utiliza os óleos na gravidez, né? Porque a gente sabe que os óleos essenciais a gente pode utilizar de 3 formas: aromática, tópica e os óleos da doTERRA, alguns deles por ingestão. Na gravidez é um momento especial, né? Então que a gente tem que ter um cuidado além. Então as formas indicadas são duas, tá? É a forma aromática, através da via inalatória, né? Ou então no difusor de ambientes, que é maravilhoso, né? Eu trouxe aqui em destaque também um difusor, que já vai deixar o ambiente harmonioso. Os óleos essenciais vão promover os efeitos terapêuticos. Então, assim, são as formas preferenciais de uso na gravidez, na gestação. Inalação e também difusor. O uso tópico também, quando necessário, né? Lembrando que tem que ser sempre diluído no óleo de coco fracionado e de preferência em baixa concentração, né? Não fazer aquela, eu vou colocar um pouquinho de óleo de coco e 5 gotas de óleo essencial. Não, não. Vamos seguir a tabela de diluição corretinha para a gente não ter nenhum problema com sensibilidade, né? Nessas questõezinhas. E agora, um pouquinho mais sobre os cuidados importantes e contraindicações nesse período, né? Porque quando o assunto é gestação, a segurança vem sempre em primeiro lugar, tanto da mãe quanto do bebê. Então, a gente tem que observar algumas questões. Sempre usar óleos puros e de procedência. Então, doTERRA, vocês sabem que podem confiar. Os óleos são puros, tem o CPTG, então vocês podem estar utilizando os óleos essenciais da doTERRA. Não ingerir os óleos essenciais nesse período, como eu havia comentado, então essa forma de uso a gente abole, vai ficar só mesmo nas duas. Não faça o uso tópico sem diluição, tá? Então, sempre que for passar, fazer o uso tópico, tô com alguma dor, quero fazer um skincare, usa diluído. Faça o teste de sensibilidade antes de aplicar. Isso é muito importante, né? Quando a gente vai utilizar um olhinho que a gente nunca usou, vamos primeiro fazer um testezinho de sensibilidade. Eu gosto de fazer nessa região, ou então ali no calcanhar. É bacana de fazer nessas regiões para saber se vai ter alguma reação ou não, né? Porque depende realmente da pessoa. Não aplique também os óleos essenciais no abdômen, é uma área muito sensível da mulher. E os óleos essenciais por uso tópico, vocês sabem que ele passa pelas camadas, né, da pele, cai no sangue e tudo mais. Então, o ideal é que não seja utilizado os óleos essenciais no abdômen. Evite o uso prolongado sem orientação. Então, a gente vai observar o que está acontecendo para daí, então, fazer um protocolo corretinho, tá? Para não usar também demasiadamente os óleos essenciais, diversos óleos essenciais, sem orientação, sem saber como está fazendo, porque é aquilo, tudo que vai impactar na mãe, impacta também no bebê. E muito importante agora, observe os óleos contraindicados.
Então aqui já prepara o print, gente. Eu trouxe essa listinha dos óleos contraindicados na gestação. Por que a gente tem, né, essa lista de contraindicação? Ah, os óleos essenciais não são naturais, não vai ter nenhum problema. Não é bem assim, porque os óleos essenciais, muitos deles, eles podem ter algumas moléculas potencialmente perigosas ali para a formação do bebê. Então, é muito importante a gente ter essa listinha para saber que não pode utilizar esses aqui, tá? Então, muitos dos óleos aqui contraindicados, por que que eles vão ser, então, contraindicados? Eles podem ultrapassar a barreira da placenta, podem afetar diretamente o desenvolvimento do bebê. Outros podem provocar contrações, como, por exemplo, a canela, o cravo, a sálvia, salve esclareia, o clariceide está aqui também. Então, eles podem provocar contrações e ter um parto prematuro, por exemplo, né? E outros são anticoagulantes, o que facilita, por exemplo, se tiver alguma intercorrência, algum sangramento que seja numa maior quantidade. Então, a gente não quer isso também, né? Por isso que é muito, muito importante a gente ter sempre à mão essa listinha dos óleos contraindicados durante a gestação. Eu vou falar brevemente aqui o nominho deles. O alecrim, o wintergreen. Vocês vão ver que muitos deles são aqueles que a gente gosta de usar, né? Como o alecrim, por exemplo. A canela, cinnamon bark também, que é uma variação da canela. O manjericão, tomilho, erva doce, gerânio, sálvia esclareia, o clariceide, o zimbro, o cedro. O cedro, por exemplo, eu adoro cedro, mas ele está aqui na listinha de contraindicados. Cipreste, cravo, coentro, jasmim, manjerona, mirra e orégano. Então, risca esses óleos aí da listinha do uso, né, de vocês ou de quem vocês conheçam que esteja nesse período de gestação, porque eles são realmente contraindicados. Trouxe aqui também 2 óleos essenciais que o indicado é usar com muita moderação e se for a única opção que vocês têm. Por exemplo, quando a mulher está passando por aquele período de enjoo, né? Está passando por enjoo. O peppermint, vocês sabem que é muito utilizado para essa questão de enjoo, né, da parte digestiva. Mas o lemon também é. O lemon, nosso limão siciliano, ele é um óleo super seguro para ser utilizado durante a gestação. Ai, mas eu só tenho peppermint. Então, você vai usar o peppermint, mas de uma forma muito esporádica, assim, realmente, se for a única opção, e apenas por via aromática. Prefira realmente apenas por via aromática, que o impacto é menor. Tá? Então, as hortelãs aqui, de uma forma geral, o peppermint e o spearmint, utilizar realmente se for a única alternativa que vocês tiverem. Gente, agora, eu já separei aqui um pouquinho sobre alguns óleos seguros e dicas de aplicações para determinadas questões que a gente enfrenta aí no período da gestação, tá? Então, vamos lá. Náuseas e enjoos, como eu estava até comentando, né, agorinha. Os óleos mais indicados, lemon e ginger. Ginger é o gengibre, tá? Forma de uso, lembra? Não pode usar por uso interno, então vamos fazer a inalação desse óleo essencial. Inalar uma gota na palma da mão, utilizar no difusor. Então, se tiver em casa, no ambiente que é possível colocar no difusor, coloca ali 2 gotinhas no difusor, já vai trazer um super alívio. Azia e digestão. Então, também aqui, ó, temos o lemon, temos o gengibre, o ginger, os cítricos, né, de uma forma geral, então o white orange, a tangerina, a bergamota. Vai fazer a inalação de 1 a 2 gotas na palma da mão para ter esse alívio também. Suporte ao sono.
Então, lá no início eu falei, né, que o sono é uma das questões que pegam nesse período. Então, a gente tem os óleos essenciais que podem dar um super suporte ao sono. Então, aí vocês têm a lavanda, tem o Balance, que é maravilhoso, o White George, o Vetiver, o frankincense, e a forma de uso tópica e também aromática. Inalar na palma da mão, colocar no difusor, fazer uma sinergia legal, né, com esses óleos essenciais ali para o momento noturno, vai ajudar bastante. Diluir e aplicar topicamente na nuca, sola do pé, nos pulsos, atrás da orelha, já vai trazer também esse relaxamento corporal, né? Então, para a gente ter uma noite de sono mais tranquila, mais serena. Ansiedade e estresse. Então, aquela sobrecarga emocional que a gente passa nesse período. Lavanda, balance, White George, bergamota são dois cítricos que eu recomendo demais, porque eles trazem mais leveza para o nosso dia a dia, já normalmente. Nesse período, então, ajuda demais, vai trazer mais leveza, vai trazer mais alegria, mais disposição. O vetiver e o frankincense. Então, são óleos, assim, que você pode ter um blend para utilizar de forma tópica, pode ter um dos frasquinhos para utilizar ali na forma aromática, colocando uma gotinha na palma da mão, colocar no difusor durante o dia. Bergamota e balance no difusor durante o dia, gente, é sucesso. Fica muito gostoso o aroma, o ambiente fica muito aconchegante. Se precisar, né, tá trabalhando ali e tal, vai ser um ambiente super gostoso, tá? Olhos seguros para estrias. Então, é um momento que tem muita mudança no nosso corpo, né? No corpo feminino. Então, podem aparecer as indesejadas estriazinhas ali. Então, a gente vai utilizar lavanda, frankincense, patchouli, o helichrysum também. Diluir, né? Sempre fazer a diluição no óleo de coco fracionado, aplicar no local de 2 a 3 vezes ao dia. Melasma. Melasma é uma situação que acontece bastante, né, durante a gestação com muitas mulheres, principalmente, né, no rosto. Então, vai utilizar a copaíba, o vetiver, o frankincense, a lavanda e a melaleuca, diluído sempre, observando a nossa tabela de diluição para aplicação no rosto, tá? Porque ela comumente já tem que ser numa diluiçãozinha ali maior para o óleo essencial. Então, vai fazer essa diluição, vai passar de 1 a 2 vezes ao dia no local. Retenção de líquido. Então, as mulheres sofrem muito com a retenção de líquido, principalmente na reta final, né, da gravidez ali, que o corpo fica todo inchado e é bem complicado. Então, os cítricos são ótimos aliados para esse momento. A gente não pode fazer a nossa adorada água saborizada, né, que a gente faz com lemon, com grapefruit e tudo mais, mas a gente vai usar de forma tópica. Então, vai fazer a diluição, vai aplicar no local, né? Principalmente nas pernas, nos pés, vai fazer essa aplicação, né? Diluído do olhinho que vocês escolherem, um ou mais. E é legal também fazer um escalda-pés, porque os pés é uma coisa que realmente incha bastante durante a gestação. Então, ali, usar até 5 gotinhas no escalda-pés, né? Numa baciazinha ali para um escalda-pés, vai ficar bem legal, vai trazer um alívio realmente para o corpo, né? Ajudar nessa eliminação da retenção do líquido. Dores em gerais. Muitas mudanças físicas, vêm as dores, né? Como eu comentei já, na lombar, principalmente, dor nas costas, nas pernas, enfim, diversos locais aí que pulsam de dor. Então, a gente tem a nossa copaíba, né? Que é o nosso super analgésico e anti-inflamatório, o frankincense, a lavanda também. Então, vai diluir, vai aplicar no local da dor, massageando, né? É legal fazer essa massagem com paciência. Se tiver alguém que pode fazer essa massagem para a gestante, vai ser bem bacana, que vai conseguir ter um alívio maior dessa dor ali, desse incômodo, tá?
Imunidade. Imunidade é uma coisa legal da gente falar, porque é um período que a gente, como eu falei, a gente fica muito privada de utilizar diversas coisas, né? Não só remédios, quando necessário, mas até, muitas vezes, suplementos alimentares que a gente está acostumada, por exemplo, o próprio da Doterra Life Shot, ele é um suplemento que ele vem dizendo que não é para ser usado durante a gestação, né? Justamente pelos compostos que tem ali, eles são antioxidantes, o que pode retirar alguns nutrientes do bebê. Então, isso traz também para a gente uma queda da imunidade, muitas vezes. Então, a gente pode sim fortalecer a nossa imunidade com os óleos essenciais, utilizando-os de forma tópica. Então, vai utilizar o lemo, a copaíba, o frankincense, a melaleuca, aqueles óleos que a gente já usa ali para fazer o nosso mel aromático, agora a gente usa para fazer a diluição e aplicar na sola dos pés, na linha da coluna, diariamente. Dores de cabeça. A dor de cabeça pode ser por diversos fatores, né, gente? Pode ser realmente por uma dor física, a própria ansiedade, a falta de sono, a falta de dormir, né? O excesso de sono acaba causando essas dores de cabeça que as mulheres sentem aí durante a gestação, as preocupações e tudo que pode estar acontecendo nesse período. Então, também pode ser usado o óleo de copaíba, o frankincense, a lavanda, a camomila, que ela é uma super aliada, né? Então, vai diluir, vai aplicar nas têmporas, na testa, na nuca, sempre massageando bem, até trazer esse relaxamento muscular ali na área, o relaxamento para dor de cabeça. Eu não coloquei aqui nos slides, mas eu quero falar para vocês aqui um pouquinho, aproveitar as dicas, antes de passar para as dicas aqui para a hora do parto, os óleos seguros e suas aplicações. Eu fiz, assim, uma dica de rotina emocional, sabe, para gestante que está passando, né, por todos esses desafios, essas mudanças, essa quantidade absurda de hormônios que tá tendo. Então, eu fiz uma dica de rotina emocional. Eu vou compartilhar aqui com vocês, assim, rapidamente, só falando, assim, uma diquinha. Quem quiser ir anotando, ou depois eu escrevo aqui também, tá? Então, o que eu acho legal de utilizar durante a manhã? Então, acabei de acordar, tô gestante, acabei de acordar. Inala uma gota de balance e uma de bergamota. É uma duplinha que vai ajudar muito no decorrer do dia, tá? Antes e depois do almoço também. Se estiver passando por aquele período de enjoos forte e tudo mais, inala uma gotinha de lemon. O lemon, gente, ele é um super aliado das gestantes. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que as gestantes costumam tomar muito suco de limão, algumas comem limão ali puro, porque ele realmente, esse cítrico ajuda bastante nos enjoos, a diminuir o enjoo. Então, é um super aliado o lemon aqui contra o enjoo, então pode inalar antes do almoço, após o almoço também, né? À tarde, uso cítricos. Então, intercala. A gente tem a bergamota, o próprio lemon, tem a laranja, tem a tangerina, a toranja, né, o grapefruit. Intercala os cítricos com a camomila. A camomila, nossa camomila romana, ela vai ajudar bastante ali durante o dia, né, em todas as questões, na emocional, na... Tem um menininho aqui que veio querer participar, gente, da aula. Na questão emocional no nosso físico também, né? Acaba influenciando aqui, como eu trouxe o exemplo da... Você quer aparecer? Ah, entendi. E na questão ali também das dores, né? Mamãe, não é que o sorteio é no final? Isso, o sorteio é no final. Vamos lá. Papai, no final. Continuando, então, gente. À noite eu separei três dicas, na verdade, bem legais de fazer. A gente pode adotar até mesmo se não tiver gestante, tá? Fazer um skincare, assim, para ter uma pele mais viçosa, mais bonita. Fazer, então, no rosto, aplicar diluído a copaíba, a lavanda e o frankincense,
tá? Se por acaso ali essa mulher, essa gestante tiver dermatite atópica ou até mesmo a rosácea, coloca nesse blendzinho a camomila, tá? A camomila romana vai fazer bastante diferença. Para ajudar no sono, então já prepara um difusor com uma sinergia bem gostosa, com a lavanda, com a laranja, daí você pode colocar também a copaíba, a camomila, a copaíba, se quiser também, ou então balance, eu adoro lavanda, laranja e balance, fica excelente o aroma do ambiente. Uma massagem relaxante ali nos pés, nas pernas, na lombar, com copaíba, grapefruit e lavanda. Então, vai trazer já um bem-estar muito gostoso para esse dia, né? Para essa rotina dessa gestante, para ela conseguir ali aguentar, né? Até o momento, né? Da tão esperada chegada do bebê. Dicas, então, que eu separei assim como um plus, tá? Dicas para o parto e também pós-parto, né? Porque os óleos essenciais vão ser muito eficientes durante a gestação, nos ajudando realmente a enfrentar todas essas questões, como a gente já comentou, e também na hora do parto. Inclusive, lembra que eu comentei sobre os óleos que induzem as contrações, né? Que a gente não pode estar utilizando ali durante a gestação. Mas chegou o momento, conversou com seu médico, olha, preciso estar induzindo contração, a gente precisa entrar em trabalho de parto, pode utilizar o Clariceide de gerânio. Aplicar de forma diluída na lombar e baixo ventre, tá? É muito importante também para esse momento ter equilíbrio emocional, independente da via de parto que se escolher. Pode ser parto normal, parto cesárea, qualquer um deles vai trazer um desequilíbrio. Então é legal a gente tentar manter o equilíbrio emocional com a lavanda, com balas, com a bergamota, inalar na palma da mão, colocar no difusor ultrassônico, né? Se for possível, colocar no ambiente. Depois do parto, chegou o bebê, mas e a mãe? Gente, vamos se preocupar com essa mãe ainda. Tem o emocional, continua fazendo uso dos óleos emocionais, e agora a gente tem a cicatrização, né? Que é muito importante. Então, trouxe aqui alguns olhinhos que vão ajudar bastante, vocês vão ver que vão aparecer outros olhinhos também, né? Que estavam ali na lista de não indicados, mas que agora pode ser utilizado. Então, vai utilizar a lavanda, vai utilizar a copaíba, o frankincense, a melaleuca, a mirra. A mirra tem um efeito muito bom para cicatrização, tá, gente? O helichrysum. O yarrowpon também é um óleo maravilhoso para cicatrização. E o Correct X, né? O Correct X, a nossa pomadinha aqui amada da doTERRA, ela tem já diversos olhinhos nela, como lavanda, tem o helichrysum, tem o cedro também, que vão auxiliar nessa cicatrização. Então, eu preciso utilizar todos? Não, você pode escolher alguns. Aqui, né, eu sempre indico, assim, meu queridinho, yarrowpon, mirra, copaíba e lavanda, com certeza. Faça a diluição dos óleos que você escolher, dos óleos que você tiver, e aplica 2 vezes ao dia no local, tá? Para quem teve parto cesárea. Para quem teve parto normal, é bacana fazer com os óleos escolhidos um banho de assento, né? Para ajudar nessa cicatrização ali externa e interna também. Dicas para amamentação. Então, é um período muito bacana aqui da vida da mulher, mas que também trazem bastante desconforto, né? Então, tô com o seio machucado, tá sensível, o que eu posso usar? Usa lavanda, usa camomila romana, usa o gerânio, usa yarrowpon também. O yarrowpon vai ajudar bastante, né, em eventuais cicatrização mesmo que tem ali no local, né, rachaduras e tudo mais. Então, usa o yarrowpon, aplica diluído nas mamas 3 vezes ao dia. Mas atenção, tá? Espera secar bem, absorver bem e lave com água e sabão antes de colocar o seu bebê para mamar, tá? Então, isso é muito importante para não ficar nenhum resquício do óleo essencial ali para aquele bebezinho, tá? Para quem está ali precisando aumentar a produção de leite. A gente sabe que muitos fatores influenciam, né, na produção do leite materno. Então, os óleos essenciais podem também
ajudar nisso. Além do emocional, a gente vai continuar. Gente, o bebê nasceu, continua trabalhando o emocional dessa mulher, tá bom? Não deixe. Então, vamos utilizar os óleos para emocional, mas vamos também ajudar aqui da forma física. Então, a erva doce é um óleo essencial que ajuda bastante a aumentar a produção de leite materno. Então, aplicar diluído nas mamas a erva doce, ali 2, 3 vezes ao dia. E também sempre lembrar daquela atenção, tá? Lavar antes de colocar o bebê para mamar. Para quem agora já, às vezes, está num período já mais avançado, ou até mesmo, eu não quero amamentar, porque é realmente uma opção da mulher, né, isso, né? Não vou querer amamentar, então eu quero diminuir essa produção de leite materno, até mesmo, né, parar. Então, utilizo o Peppermint. Agora é o momento de utilizar o Peppermint sem medo. Utiliza também aplicando de forma diluída nas mamas, mas sempre lavando antes de colocar o bebezinho para mamar, tá bom? E esse é meu último slide. A gente foi super breve, acho, hoje. Falei rápido, mas eu deixei essa frase aqui para vocês, que eu acho que é bem bacana, é o que eu quis resumir nessa apresentação para vocês, que se cuidar na gestação é também cuidar do bebê, tá? Que possamos viver esse momento com mais leveza, carinho e presença, né? Porque é importante presença em todos os sentidos ali, né? Nesse momento da vida da mulher. Então a gente já enfrenta tanta coisa, né? Então ali a gestante passa por tantas mudanças físicas, emocional, sobrecarga. Então vamos ter esse momento ali, curtir realmente esse momento, ter esse suporte, né, nos óleos essenciais para que tudo flua bem, né? Flua bem para a mulher, para a chegada do bebê e vai dar tudo certo. Para quem está passando por esse momento, vai dar tudo certo. E é isso aí. Gente, obrigada por me acompanharem aqui. Não terminamos ainda aqui, ó. Se alguém tem alguma perguntinha, tá gravada. Eu vi que alguém perguntou aqui no chat, tá gravada. Eu só vou já, inclusive, parar aqui a gravação e confirmar se deu tudo certinho. Socorro, como é que eu faço isso agora? Achei, parei.